Entrevista importante agora, porque o senador Everton Rocha, que é o relator da indicação de Jorge Messias, fala agora, ao vivo, com a nossa analista Isabel Mega, direto do Congresso Nacional. Boa tarde, Isabel. Oi, Débora. Boa tarde para você, Yuri, aos meus colegas da análise, quem está acompanhando esta quarta-feira intensa aqui na programação. O senador Everton Rocha deu uma saidinha da CCJ para conversar com a gente rapidamente. Ele não está escutando vocês, mas quando tiverem perguntas daí, Débora, pode deixar que eu repasso diretamente ao senador. Senador, boa tarde. Vou começar do lado de cá. O senhor ficou com essa missão de relatar a indicação de Jorge Messias. Qual é a avaliação que o senhor faz do desempenho dele aqui na CCJ? O senhor acredita que esse momento de sabatina pode ajudar a trazer mais votos para o AGU? Olha, quando ele veio, eu disse que era o momento de cumprir uma etapa. Então ele não precisava perder o que ele construiu. Hoje eu já saio e estou praticamente a 60%, 70% da sabatina encaminhada. E até o presente momento, eu com toda certeza te digo que ele pode sim já ter conseguido convencer algum senador, alguma senadora, no sentido do voto, se em caso estiver com dúvida. Todos que estão acompanhando, independente da sua matiz ideológica, se tiver um pouquinho de bom senso, vai ver que nós estamos tratando de um futuro ministro com um perfil muito animador, né? Sereno, com valores, discreto e, acima de tudo, preparado. Então, eu estou bastante otimista e acredito que daqui a pouquinho será confirmado na CCJ essa primeira etapa, para daí a gente partir já para a segunda, aguardar o momento em que o presidente vai chamar no plenário, porque tem várias outras autoridades também no dia de hoje para votar, e acredito que aí no decorrer da sessão nós teremos também a demanda levada do Supremo, dessa vaga do Supremo Tribunal Federal, para o plenário do Congresso Nacional. Senador, o senhor também foi relator da indicação do ministro Flávio Dino. A gente observa um pouco um discurso da oposição de tentar fazer alguma equiparação dos dois, por serem dois indicados do presidente Lula. Qual é a diferença que o senhor vê entre os dois e como é que isso pode se repercutir? Nos 47 votos que Dino teve lá atrás, o patamar do Messias deve ficar próximo ao de Dino? Existe, apesar de ser o mesmo presidente, mas perfil distinto e até o momento também diferente. O Dino veio de uma eleição agora recente, ele participou das urnas, era governador de estado, teve muito confronto também direto com a oposição, ainda como governador. Como ministro da Justiça, a mesma coisa. Então não teve nenhum tipo de momento de paz e amor na construção com ele até este presente momento. Então, assim, no momento da sabatina. Já o Messias, pelo seu perfil e também pelo local que ele exerce sua atividade, que é advogado-geral da União, ele não está no dia a dia aqui no fronte com a política e nem com os senadores. Então, isso também facilita para o Messias essa andada e até mesmo ser recebido, coisas que a gente teve muita dificuldade na outra sabatina. Mas tem o problema real de estar mais próximo da eleição. Então, com isso, acirraram mais os ânimos e muitos querem colocar esta indicação do presidente Lula como uma prévia eleitoral. Eu até falei ali, você deve ter acompanhado, Mega, quando eu disse, olha, peraí, a indicação de um ministro do Suprema Corte, com papel constitucional, a responsabilidade que o Senado Federal tem, não pode tratar isso como uma questão de briga política. Quer tratar eleitoralmente, o presidente Lula deve ser candidato a presidente da República novamente, então o local de enfrentá-lo e de tentar derrotá-lo é na urna, no campo da política. Pegar e comprometer um jovem, com a carreira promissora e que todos vocês estão vendo, que veio de onde veio, sem padrinhamento de ninguém, pelo concurso público, chegando aonde chegou, eram para todos aqui de verdade estar dando as mãos e dando boas-vindas a ele para que ele pudesse e possa daí fazer um bom trabalho dentro dessa nova função que ele foi indicado.
Senador, tem muita gente para fazer pergunta dos nossos estúdios de Brasília e de São Paulo. Débora, vou passar a palavra para você e aí depois eu repasso sua pergunta para o senador Everton Rocha, porque daqui a pouquinho ele tem que voltar para a CCJ. Gentilmente saiu de lá para falar com a gente rapidamente. Tá bom. Olha, Isabel, então gostaria de saber do líder se ele acha que esse caso vai ser votado, a aprovação dele vai a plenário ainda hoje. Senador, Débora Bergamasco pergunta se o senhor acredita na votação ainda hoje em plenário. Acredito. Eu acho que dos inscritos, acredito que até 17 horas conclua, 17 horas, 17h30 aqui na CCJ, e logo em seguida iremos todos para o plenário e o presidente Davi, no dia de hoje, ainda deve fazer a votação. Débora. Vou pegar aqui, Isabel Mega. Então, diante desse cenário, quer dizer, de que há expectativa de que seja votado ainda hoje, para o senador Everton Rocha, então, nos explicar. Lá na CCJ, qual que é a aposta de placar dele de aprovação e no plenário? Se já dá para dar um palpite de quantos, já que ele, estou fazendo essa pergunta da aprovação, porque o senador Everton Rocha defende a aprovação do nome, né, Isabel? É isso, Yuri. Placar, né, senador? É a pergunta que ele mais ouviu hoje por aqui, porque tem um bolão informal dos senadores. O senhor, como relator dessa indicação, qual é a sua aposta nesse bolão? Eu até coloquei aqui, eu mostrei para ela aqui só uma prévia de algumas opiniões. Aí eu até disse que eu ia botar aqui o bolão da Mega, né? Mas assim, é uma votação obviamente secreta, clima muito acirrado. Você, obviamente, ninguém aqui vai imaginar que vai ser tudo tranquilo e que vai ter uma votação aí estrondosa. Mas acredito, já falei publicamente, que o piso dele hoje é esses votos de 45. E eu arrisco no meu aqui, bolãozinho, eu coloquei 48 votos. Obviamente, ele precisa de 41. Então, a partir daí, ele tem que passar. O restante é quem vai acertar o placar. Senador, para a gente já ir finalizando aqui, uma dúvida. Como é que o senhor, que conta com a aprovação de Messias, vê a correlação de forças no Supremo Tribunal Federal, caso ele seja aprovado? Porque aqui ele falou contra o inquérito das fake news, isso atinge um grupo formado por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Ele também deu acenos de que ele quer fazer a discussão sobre um código de ética, é um aceno mais para a ala do ministro Fachin e da ministra Carmen. Como é que o senhor acha que ele vai trazer um novo balanceio ali de forças do Supremo? Na verdade, ele tem tudo para ser um dos atores que vão ajudar a pacificar o Supremo. Você verifica que em todos os temas, todos ele quer o quê? Voltar ali os trilhos para dentro da Constituição, baixar a temperatura e tentar se construir ou se fazer a sua parte para a gente botar em prática o que todo mundo já fala, a harmonia entre os poderes. Então, não há de se falar agora em como que vai ficar a composição de força, até porque ele precisa ainda passar pelo plenário do Senado Federal e nesse momento a gente vai se concentrar mais para este passo que daqui a pouquinho nós vamos estar aí conversando para atualizar. Quando acabar a CCJ, a gente avalia um pouquinho e aí verifica aí se dentro dos que votaram, ou na verdade não dá nem para saber quem votou, mas na quantidade dá para saber se está no rumo mais ou menos a construção que foi feita ou se vai ter que fazer algum ajuste aí até a chamada do plenário. Uma última pergunta. A gente quer aproveitar seu tempo. Débora, diga lá. Mais uma vez, Isabel Mega, obrigada por ter viabilizado essa entrevista e perguntar ao senador o seguinte: se Messias for aprovado, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele diz que será um grande ministro do Supremo. Se ele não for, o que significa para o governo uma eventual reprovação do nome indicado pelo presidente Lula? Senador, Débora frisa muito bem, o posicionamento do senhor é de que Messias será aprovado. Mas se eventualmente ele não conseguir os votos necessários, o que isso significaria de impactos também para o governo Lula? Olha, primeiro isso seria, obviamente, um sinal muito ruim. Primeiro, para o papel que a casa deve e precisa exercer. Para o presidente Lula, ele já indicou 7 ministros. Ele está cumprindo o papel dele constitucional.
ele já tinha me dito lá atrás que se isso viesse a acontecer, ou se isso acontecer, ele não indicará outro nome, entendeu? Ele vai manter o nome do Messias, então ele pode a qualquer momento devolver essa mensagem e tentar novamente, mas eu não quero trabalhar com esta possibilidade, até porque nos foi dada essa missão, sabendo das dificuldades, mas nós construímos bem, todos trabalharam bem e o presidente Lula sabe que todos aqui estão bastante esforçados para que essa vitória seja construída no dia de hoje. Senador Everton Rocha, relator da indicação de Messias, muito obrigada, senador. Até uma próxima. Daqui a pouquinho a gente vai ter a prévia desse bolão já na CCJ. A minha lá deu 16, né, na CCJ. Estão falando que vai chegar a 18, vamos ver. Vamos ver. E plenário, 48. Plenário 48. A minha, né? Agora o piso nosso, 45. 45 de piso, então. Débora e Yuri. Ficaremos aí, números anotados aqui. Muito obrigado, Isabel Mega, e principalmente ao senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão e relator da indicação de Jorge Messias. Bom trabalho para o senhor, senador, e para Isabel Mega também, que, claro, segue na cobertura.